Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva os corações, nossos corações, envolva nossos corações nesse instante. Pedimos a Ele, ao Mestre, que afaste de nós todos os pensamentos ruins, todos os sentimentos negativos, que possamos sentir a misericórdia, a compaixão, o amor que Ele sentiu e sente pela humanidade inteira. Que possamos sentir em nossos corações as vibrações que vêm do alto e permanecem em nossos corações, através dos amigos espirituais que, em nome de Jesus, nos auxiliam a sentir como Ele sentiu, a mudar nossos padrões vibratórios. Obrigado, mestre amigo. Abençoe nosso lar para que haja harmonia, compreensão, entendimento entre nós e que a sua presença se faça cada vez mais constante em nossas vidas. Que assim seja. Continuando nossos comentários do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, vamos hoje à lição de número 12, os descobridores do homem. Então, os apóstolos, os amigos, os familiares dos apóstolos se reuniam na casa de Simão Pedro à noite e ali conversavam, estudavam as escrituras sagradas, que eram, na época, somente aquelas referentes ao que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Os profetas, Moisés e esses livros, porque não existia o Novo Testamento ainda, obviamente, né? Então ali liam trechos, comentavam, e depois Jesus vinha com a explicação, com o esclarecimento, né? E aqui então Neio Lúcio nos conta que finda a leitura de alguns trechos da história de Jó. É uma história que está no Antigo Testamento, né? Todos nós já ouvimos falar da paciência de Jó, né? Um homem que foi testado por Deus, a sua fé foi testada por Deus, né? Deus lhe tirou todas as coisas para ver se ele mantinha a sua fé e depois deu novamente a ele, né? De uma forma resumida, é mais ou menos essa a história. E é óbvio que é uma parábola, é uma ideia, né, para ser refletida, não para ser tomada ao pé da letra, né? Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó. A palestra na residência de Simão Pedro, versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Então, até que ponto nós somos fiéis mesmo, né? Pensando na história de Jó, que manteve a fidelidade mesmo quando tudo de errado acontecia na sua vida, né? É uma história muito poderosa, muito bonita para ser refletida, né? Simbólica, é uma história muito simbólica, né? Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou, bem-humorado. Apareceu na cidade de Nínive. Nínive, se não me engano, é lá na Babilônia, naquela região lá, né? Um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Então apareceu um homem que era consagrado a Deus, tinha muita fé, falava em nome de Deus, pregava. E aí todo mundo começou a render louvor a esse homem, né? Esse é um homem santo, um homem maravilhoso. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. Então as informações chegaram até Deus, né? Tantos elogios foram feitos a ele, tanto dos encarnados e também entre os desencarnados, que essas vibrações essas chegaram até Deus. É uma história, é uma parábola, né, digamos assim.
E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, então, nossa, esse filme é tão bom, é tão dedicado ao Senhor, nós podemos trazê-lo já direto para o céu, né? Determinou a divina sabedoria, fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Então, Deus teria determinado que ele fosse procurado aqui na Terra, né, onde ele estava, para ser avaliado, para ver se realmente ele merecia ir para o céu direto, né? Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à Terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram cada qual ao seu tempo para efetuar as provas indispensáveis. Então os anjos falaram, olha, 4 descobridores, né, de homens santificados, para quem realmente é santificado. A necessidade e o dinheiro, os dois lados, né? A necessidade, depois o dinheiro. O poder e a cólera. Vamos ver se a pessoa realmente é santa, entregando esses quatro descobridores, esses 4 testes. Se ele passa pelo teste da necessidade, se ele passa pelo teste do dinheiro, se ele passa pelo teste do poder e se ele passa pelo teste da cólera. Vamos ver. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Então, a necessidade não só empobreceu ele, né? Então, ele foi vários obstáculos, ficou doente, foi abandonado pelos seres amados. Então, necessidades de materiais, necessidades físicas, necessidades emocionais. Então, ele foi cercado de necessidades para ver qual seria a sua reação. Se ele mantinha, assim como Jó, né? Por isso que se ele mantinha a sua fidelidade a Deus. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Então, ele venceu a necessidade. Ele se manteve tranquilo, se manteve confiante, entendeu que ela era uma operária celeste, ela tinha um propósito, né? A necessidade que ele estava passando, as necessidades tinham um propósito para a vida dele, e aí ele superou essa primeira prova. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe o contrário, né? Mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Então, comida em excesso, dinheiro, recursos, considerações, porque as pessoas têm muita consideração por quem tem dinheiro, né? Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e afastou-se das insinuações dos prazeres fáceis. Distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Mas ele não se entregou ao dinheiro. Ao contrário, usou o dinheiro para praticar a caridade. Ajudou muitas pessoas, né? Distribuiu moedas e posses. E, ao mesmo tempo, não se deixou arrastar por prazeres fáceis, porque o dinheiro pode nos conduzir a prazeres fáceis que podem estragar nossa vida. E ele se afastou disso e conseguiu vencer essa segunda prova. Vitorioso na segunda prova, veio o poder.
que o investiu de larga e brilhante autoridade. Então, ele se tornou uma autoridade, tinha poder, mandava e desmandava. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial. E usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Então ele lembrou, né, que a vida, com as honrarias, com todas as coisas, né, com todo o poder, é simples empréstimo. A própria vida é um empréstimo da providência. Nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar, não é? E usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados. Então, ele começou a ajudar, usou o poder, mas com brandura, e começou a educar as pessoas que rodeavam ele, instruindo e orientando bem o trabalho, né? Então, recebeu obediência e a admiração do povo. Superou a terceira prova. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. Não pela doença, né? Pela posição emocional de cólera, de raiva, né? De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante, e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa da sua estatura social e indiscutível dignidade. Então, a cólera, quer dizer, simbolicamente, se cercou de um servo fraco e esse homem desrespeitou. Falou coisas que, embora fossem verdade, nunca poderia ser dito com uma pessoa da posição social dele, né? Do dinheiro que ele tinha, que ele começou pobre, mas depois ele conseguiu dinheiro e poder. Então, o servo mexeu com a vaidade dele, mexeu com o orgulho dele. E aí o devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Então, aquilo subiu, aquele sangue nele, e aí ele, né, ele soltou o verbo, né, com aquele servidor e com outros também. E acabou ferindo familiares, servidores, e prejudicou as próprias obras dele. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade. Quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola de iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Então, ali mostrou quem de fato ele era. Aquela experiência que instigou a cólera nele. Mostrou que ele ainda tinha muito que aprender e que ele não está preparado para as regiões superiores do mundo espiritual, que eles chamam de céu, né? Então, Jesus contou esse caso. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu,
Determina o pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição, que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade. Muitos perdem, segundo Jesus, quando aparece a necessidade. Que lhe examina a resistência moral. Muitos outros voltam estragados das sugestões do dinheiro. Eles observam o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Então, outros que têm o dinheiro, às vezes voltam estragados. Eles não conseguem superar o desprendimento dos bens e a capacidade, né, de agir na sementeira do bem. Às vezes começa só a usar o dinheiro para si próprio, o próprio egoísmo. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder. Eles experimentam a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. O poder serve para isso. O seu poder não serve para ser obedecido, serve para educar e auxiliar, né? Salvar, ele fala aqui, os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, do orgulho, né? Da vaidade, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Então Jesus conta com essa história como nós somos provados. E esse é o principal motivo de estarmos aqui na Terra, né? Muitas vezes desencarnamos, vários espíritos, depois dos reajustes necessários, às vezes até em regiões de sofrimento, se transformam e resolvem trabalhar no caminho do bem, né? E se dedicam a tarefas do mundo espiritual, auxiliam os outros, mas precisam ser provados. E aí, ao contato com as provas aqui da Terra, com as tribulações, com as experiências terrenas, é que o espírito vai ver se realmente já consegue superar os problemas, né? E se consegue avançar para os caminhos superiores. Então, às vezes, ele é provado na necessidade, ele reencarna em condições de miséria para ver se ele não se desespera, se ele mantém a fé, a serenidade, se ele não se revolta. Mas muitas vezes acontece que nós nos revoltamos, nós nos desesperamos e aí perdemos a prova, né? Outras vezes tem a prova do dinheiro. Então, às vezes, nós reencarnamos para vivenciar a prova do dinheiro. E o dinheiro é perigoso, porque nós podemos usar o dinheiro e começar a querer só consumir, quer dizer, só pensar no nosso próprio egoísmo, nos nossos próprios desejos. Muita gente quer dinheiro porque o dinheiro satisfaz desejos. Quero desejar comprar uma coisa, quero desejo viajar, desejo fazer isso, desejo fazer aquilo. E satisfazer os desejos não torna ninguém feliz, porque os nossos desejos estão contaminados com o nosso egoísmo, com o nosso apego às coisas materiais. Então, nós devemos refletir muito naquela frase de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Eu tenho esses recursos, o que queres que eu faça com eles? Com esses recursos que o Senhor me emprestou? Eu posso, claro, sem dúvida, utilizá-lo algo para mim mesmo, para nós, cada um pode utilizar, mas nunca pode esquecer que o dinheiro deve ter outra serventia: ajudar irmãos nessa necessidade, né? Promover o desenvolvimento, às vezes investir, né? Gerar empregos, enfim, o dinheiro tem muitas bênçãos, permite muitas bênçãos, embora seja perigoso. E às vezes voltamos com essa tarefa. Vamos ver. Você superou a necessidade, agora vamos ver se você vai superar a condição financeira, né? E às vezes não superamos, nos perdemos,
ficamos preocupados com herança, só fazendo, querendo só as coisas para nós mesmos, e terminamos como o avô do André Luiz. Né? André Luiz descreve o seu avô como uma pessoa extremamente apegada aos bens materiais. E que desencarnou muito antes do André Luiz. E o André Luiz passou, quando desencarna, passa muito tempo ainda nas regiões inferiores, é recolhido, e mesmo depois desse tempo todo, ele vai encontrar o avô numa dessas regiões inferiores. E o avô, que tinha desencarnado muito antes dele, ainda estava ali, carregando lama daquelas regiões, achando que aquela lama era ouro, totalmente apegado na ilusão da posse material. É muito triste, é uma prisão, né? Então, às vezes, nós já podemos, nós talvez já tenhamos passado por isso, provavelmente, e poderemos ainda passar. Aí a necessidade, muitas vezes, se temos alguns recursos, de utilizá-lo de forma a ser orientado pela caridade, pelo amor, né, pelo respeito, pelo progresso. Aí depois vem o poder. Né? Poder é aquela condição de que eu falo, os outros obedecem. Mas é muito perigoso também, porque podemos criar ódios, podemos criar vinganças, inimizades. O poder é transitório, né? Paulo de Tarso, quando estava diante de Nero, o imperador romano, ele fala para Nero, fala, olha, antes do Senhor, quantos imperadores, quantos mandatários já passaram e todos estão hoje no pó. E todos nós, um dia, teremos que ser julgados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que nós fizemos, de bom ou de mal. Aquilo foi um choque do imperador. O imperador nunca ouviu aquilo, e ele só tinha bajuladores em torno dele. Mas foi um choque de realidade. Passado algum tempo, o imperador manda matar Paulo de Tarso. Né? Então, o poder é transitório. Cadê os imperadores? Cadê os reis? Né? Quantos imperadores e quantos reis que desencarnaram e reencarnaram como escravos, misérrimos, né? Então isso passa. E por último, tem as questões da cólera. Às vezes em questões pequenas que nós enfrentamos no dia a dia, nós nos encolerizamos, pois acreditamos que temos o direito acima dos outros. Ninguém pode fazer isso conosco, ninguém pode nos tratar assim. E aí nos encolerizamos. E perdemos a experiência também. Então, não são os únicos, na verdade. A gente podia pensar em outros, né? Mas essas experiências mostram o quanto é importante a vida aqui na Terra. Por isso que nós falamos que estamos num mundo de provas e expiações. Porque nós não nos conhecemos ainda. E através do contato com essas experiências difíceis, perigosas, é que vamos nos conhecendo. É na convivência com o próximo que vamos nos conhecer. Então, devemos aproveitar essa convivência para nos conhecer, para ver quem realmente somos, né? Para saber quem realmente somos. Essa é uma experiência importantíssima para todos nós. E é por isso que estamos nesse planeta. No mundo espiritual, estamos cercados de uma situação muito diferente. Não temos posses. O poder nosso é muito relativo, né? A gente sabe que nosso poder ali é limitado. As necessidades físicas, nós não temos assim como, né? E ao mesmo tempo, nós estamos cercados de pessoas que nos querem bem, se estamos num local bom, supondo que nós estamos num bom local, né? Mas aqui na Terra tudo se mistura. E aí é que a gente vai realmente testar quem nós realmente somos. Mas sem
sem decepções, né? Ao nos depararmos com os nossos erros, nossos defeitos, busquemos corrigi-los com a ajuda dos benfeitores espirituais, sem culpas, sem sofrimentos desnecessários, mas apenas buscando a correção e a mudança necessária. Então, que o Senhor nos ajude a superar as nossas provas, os nossos testes do dia a dia, né? Que esses testes podem estar conosco no dia a dia, em coisas pequenas. Pode ser uma doença, pode ser, às vezes, uma necessidade financeira passageira, ou pode ser, de repente, um valor monetário que a gente recebe a mais, no caso, né? Ou pode ser alguém que tocou no nosso amor próprio, a gente se encoleriza, né? Então, a gente vai vendo situações do dia a dia, que a gente vai reparando quem somos, e ali está o foco para que nós devemos dirigir nossa atenção para a nossa correção, para mudar. E nós temos a companhia, o auxílio, o envolvimento e a presença dos amigos espirituais que nos auxiliam a fazer essa. Então, que Jesus possa estar conosco, que possamos nos conduzir conforme os seus ensinamentos, conforme os seus conselhos, as suas orientações, e que nós possamos estar com Ele sempre. Muita paz a todos, que Jesus continue nos abençoando hoje, agora, nesse instante, e para todo sempre.